Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Nerd da Caveira. Eu sou o Wender, pra quem não me conhece. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal pra fortalecer. E se você já for inscrito, deixa o like, deixa o hype, faz um comentário sobre o assunto do vídeo. Bom galera, como eu postei anteriormente no meu shortzinho, né, eu dei uma pequena prévia sobre a minha avaliação sobre Superman. E lá eu resumi tudo num simples e sonoro "eu esperava mais", e realmente eu esperava mais. Pois bem galera, Bora aqui agora destrinchar um pouco do que eu gostei e do que eu não gostei desse filme do Superman. E o porquê de não ter me agradado tanto a ponto de eu achar que ele ficou devendo, que ele ficou abaixo do que prometeu. Então partiu rapaziada, bora começar a falar sobre o filme. Mas antes aqui rapaziada, rapidinho, antes de eu começar a falar a minha opinião sobre o filme, os erros, os acertos, bora aqui dar um recadinho pra vocês. Lembrando sempre, eu sou afiliado das lojas Amazon, Shopee e Mercado Livre. Bom galera, e caso vocês forem fazer alguma compra em algum desses sites, se puder me ajudar, se não for pedir muito, comprar pelos meus links que tá aqui na descrição do vídeo. Tem algumas listas e alguns produtos que eu recomendo também. Se puder também galera, tá me seguindo lá no Instagram, porque geralmente eu posto nos meus stories alguns produtos que eu vejo que estão com preço bom lá. Eu também deixo destacado nos meus stories com meus links, então quiser me ajudar, compra pelos meus links, tamo junto. E agora bora pro assunto do vídeo finalmente. Bom galera, como eu destaquei pra vocês no shortzinho e acabei de comentar agora no início do vídeo, o filme do Superman pra mim ficou abaixo galera. Eu não sei, a minha sensação, eu não sei nem como explicar, mas a minha experiência não foi o que eu esperava. Eu esperava um filme com cenas épicas, com um Superman começando como deveria ser, o primeiro filme do DCU, né, desse novo universo cinematográfico da DC. Pra gente finalmente poder esquecer, né, deixar pra trás aquele DCU fracassado que a Warner tentou emplacar, mas foi apressada, tentou trocar o pneu com um carro em andamento, não funcionou muito bem, então trocaram os pés pelas mãos, fizeram muita merda, os filmes não ficaram bons. Obviamente temos algumas ressalvas ali, um filme do Aquaman, tivemos o filme do Superman que eu gosto, o filme do Henry Cavill, apesar do tom sombrio e de não ser um Superman como deveria ser, mas ficou bom. Se você levar como universo alternativo, ficaria interessante aquela premissa, né, do Superman também caminhando para um Injustice, que é uma história interessante, mas eu não acho que é a ideal para se abordar do Superman no live action, né, a primeira para ser abordada. Mas pois bem, isso passado, agora é o filme do James Gunn, é o Superman do James Gunn. Fizeram um marketing absurdo em torno desse filme, prometeram muita coisa. O James Gunn estava mostrando que ele estava preocupado com detalhes. O casting do filme foi praticamente perfeito, salvo algumas exceções, mas no geral 90% do casting estava perfeito. O Lanterna Verde, o do Guy, o Mr. Terrific, a Mulher Gavião, o próprio Superman, né, o David Corenswet Sweat caiu muito bem como Superman. A atriz da Lois Lane também, a química do casal tá boa no filme. E por que eu tô sendo chato, galera, de não tá dando uma nota boa e não tá engajando nesse universo novo do James Gunn assim como eu gostaria? Por mais que eu queira muito que esse novo DCU dê certo e que esse filme deveria ser um filme excelente para começar esse novo universo, eu não posso deixar essa minha vontade de querer esse universo DCU acima do que eu tô vendo. E não vou fazer isso, rapaziada. Eu vou ser sempre sincero com vocês. Quando eu saí do cinema, tipo assim, o principal pra eu saber se um filme é excelente ou não é eu ter acabado de sair da sala do cinema e eu já tá querendo assistir ele de novo. E isso não aconteceu com Superman, nenhuma das cenas, por mais que tivemos algumas cenas de ação bem interessantes. Superman teve um destaque razoavelmente bom, mas eu acho que poderia ter mais, é uma crítica minha. Eu não tô com vontade de assistir de novo. O filme, galera, eu não vou falar que o filme é ruim não, tá? Eu não vou dizer pra você não ir no cinema. Eu quero que vocês vão até o cinema e tirem as próprias conclusões. Isso aqui é só a minha opinião, espero que vocês entendam. Se você aí do outro lado gostou do filme, achou excelente, que bom que o filme passou isso pra vocês, mas pra mim não passou. Eu senti que faltou alguma coisa. Eu senti que o tom do filme não era o ideal para esse filme, por mais que eu entenda o James Gunn nesse ponto do tom do filme. Ele fez um filme com um tom
para a família inteira, incluindo as crianças mais pequenas, que é até interessante que eles já cresçam tendo a imagem do Superman. E é uma imagem muito boa, a imagem que o James Gunn coloca no Superman, apesar de ser um Superman muito ingênuo, muito imaturo em algumas questões, né? Ele confia demais nas pessoas, mas isso é bom, mostra a bondade do personagem. Isso também foi uma coisa que teve um pouco de excesso. A gente já tinha entendido que o Superman é um cara que se preocupa em fazer o bem. Não precisava ter mostrado ele salvando um esquilo para mostrar que ele se preocupa com todos, extremamente todos. Não precisava. Na minha opinião, é desnecessário ele salvando um esquilo, igual temos no filme. Acho que é tarde demais pra falar que vai ter spoiler. Vai ter spoiler nesse vídeo, tá, rapaziada? Em algum momento ou outro eu vou dar spoilers. Bom, galera, vocês aí que devem estar se perguntando, né? Tem lacração no filme? Bom, rapaziada, tem e não tem. Como é que eu vou te dizer que tem lacração e não tem lacração ao mesmo tempo? Tem porque o James Gunn, como todos conhecemos, ele é um cheiroso, ele é um lacrola. Ele não nega isso e ele fez questão de, aos 45 do segundo tempo, chamar atenção para isso. Ele fez a campanha do marketing todo perfeito, ignorando questões políticas, falando que não, o filme não é isso, não é aquilo outro. Para um dia antes da estreia ele soltar que o filme é sobre política, sobre imigração, tem a crítica dele a isso. Isso tá no filme ali, mas eu acho que isso foi um baiting dele ali na pré-estreia para poder sinalizar para a galerinha, para os críticos de cinema. E, bom, nas entrelinhas tem essa crítica à imigração, aos imigrantes, você pode ver isso em alguma parte do filme, mas eu acho que pro gamer médio, né, para quem não tá muito ligado em política, vai passar despercebido e, na minha opinião, só é uma lacração violenta quando qualquer um percebe que tá forçado. Ele fez de uma forma inteligente, que poucos vão captar essa parte da crítica à essa crítica ali a imigrantes. Temos ali uma parte também do filme que ele faz uma crítica às redes sociais, aos ataques de ódio, que o Lex usa macacos nos computadores, os macaquinhos nas redes, subindo hashtag de super merda, super lixo, para criticar o Superman. Isso afeta o Superman em determinado momento do filme. Temos também ali, aí na minha opinião já complica mais, porque fica um pouco mais evidente, mas ainda assim é implícito, não é explicitamente, que é o conflito dos países fictícios da história, que é Borávia, um país rico, aliado dos Estados Unidos, que tá atacando um país mais pobre, e que o Superman intervém nesse conflito. Na narrativa ali, o Lex Luthor faz isso justamente para o Superman intervir e ele colocar o governo contra o Superman e toda a narrativa do filme. Mas esses dois países, rapaziada, são duas alegorias ao que acontece na vida real com Palestina e Israel. Então, também é uma coisa que pro afegão médio, pro gamer médio, que não tá ligado em política, não se inteira sobre um conflito tão complexo quanto é Israel e Palestina, de décadas e décadas de guerras e conflitos ali pelo aquele território, não vai perceber. Pro gamer médio não vai fazer diferença nenhuma isso, por isso que eu também acho que não é uma lacração escrachada, mas para quem entende um pouco de política, tá um pouco engajado nesse meio político, vai entender, vai perceber sim. E os críticos perceberam, tanto que a nota desses críticos de cinema está tão alta, ninguém tira da minha cabeça que é pela qualidade do filme, pela narrativa, pela história envolvente, que não. É mais um filme de herói com um roteiro simples, nada tão absurdo. E, na minha opinião, os críticos estão afagando ali na nota por causa dessas analogias, desses simbolismos ali que o James Gunn colocou, tanto para a imigração quanto para esse conflito Israel-Palestina, simbolicamente ali demonstrado como Borávia e... Como é que era o nome daquele país? Agora fugiu. E o país lá que tá representando a Palestina. Eu não me lembro o nome, é um nome esquisito. Bom, galera, ainda nesse conflito ali, eu não gostei também, dentro do filme, ignorando política. É uma coisa que não fez muito sentido pra mim. Eu fiquei meio, porra, que merda é essa? Que conflito é esse? Basicamente é o país, a Borávia, e o outro que eu não... me fugiu o nome, agora já era, não vou lembrar. É um país mais pobre, porém, eles vão guerrear, então eles estão ali prestes a entrar em conflito, e no meio desse conflito, galera, a turma da Borávia com seus tanques de guerra, com seus armamentos tecnológicos, todos financiados pelo Lex Luthor, basicamente de graça, né? O Lex, na história, manda mais de 80 bilhões em armas para esse país, né? E para poder ajudar a prender o Superman, no plano dele contra o Superman. Cara, todo mundo muito bem armado, e do outro lado a galera tá com um pedaço de pau, com facão,
com um tijolo na mão e levando crianças pro meio de um conflito. Vai ter uma guerra ali, tem crianças. Aquela cena que a gente vê nos trailers do garotinho levantando a bandeira e chamando pelo Superman, tem mais crianças junto com ele ali. Naquele momento ali só sobra ele, porque eles começam a atacar, explodir bombas ao redor, o menininho fica, as outras correm. Mas por que diabo tem criança ali? Não faz o menor sentido. Eu sei que é pra demonstrar que é um país muito mais desenvolvido atacando um país miserável, mas não é nem... Não faz sentido aquilo ali, galera, na minha opinião. Pro filme é idiota. Não entra na minha cabeça que aquilo ali faria algum sentido. Ah, é pro Superman lá salvar. Nem é o Superman que vai salvar essa turma, galera. Ele tá enfrentando um problema em Metrópolis. Quem vai lá é a gangue da justiça com o Lanterna Verde, a Mulher Gavião e o Metamorfo que se junta a eles ali na cena. E temos o Senhor Incrível, que é um bom personagem. Eu gostei bastante dele ali. Ele tem uma interação interessante. É um personagem que o James Gunn soube colocar ele na trama, respeitando o que o personagem é nas HQs e não empurrando um estereótipo, como vimos em Coração de Ferro. Bom, galera, outra coisa que me incomodou também é a falta de uma cena extremamente épica. Sabe aquela cena de luta que fica marcada ali? Porra, aquele momento que você vai sempre, quando você lembrar do filme, você vai se lembrar? Então, na minha opinião, no que eu vi do filme, não temos. Eu não consigo ter uma cena, não, essa cena foi foda pra caralho, o Superman fez isso, fez aquilo. Não, a gente não tem essa cena. E outra coisa também que me desanimou um pouco foi a trilha sonora, que é meio deslocada do que esse filme é. Não casou a trilha sonora. Eu não consigo me lembrar de nenhuma das músicas desse filme. Acho que a única que eu vou conseguir me lembrar é uma que tava muito fora de tom, que é uma das melhores cenas de ação do filme, que é o Mr. Terrific lutando contra os guardas ali do Lex Luthor num acampamento. E ele vai derrotando os caras com suas esferas ali. E tem uma música tocando que, na minha opinião, não tem nada a ver. Não ficou bom, eu não gostei. No mais, rapaziada, é um bom filme. É o que eu falei pra vocês. Eu não tô falando que o filme é ruim. Eu só acho que ficou abaixo do que eu esperava. Ficou abaixo das minhas expectativas. E eu fico extremamente preocupado porque das minhas apostas, agora, tendo que tínhamos 3 produtos a ser lançados, já lançaram 2, que eram produtos que me chamariam a atenção: Jurassic World Rebirth, Superman logo em seguida e Quarteto mais no fim do mês. E bom, galera, eu ficaria aí desses 3 agora que estreariam em julho, 2 já estrearam, eu colocaria Superman ou Jurassic em primeiro na qualidade, ou até na bilheteria. E, tipo assim, mas na qualidade eu colocaria o Quarteto sempre em último, porque esse Quarteto ele começou a ser desenvolvido há um tempo atrás e a gente tá bem desconfiado com a Marvel de um tempo pra cá. E eu não chutaria nunca que Superman e Jurassic estariam abaixo da minha expectativa. Jurassic World, rapaziada, pra mim foi uma decepção. Os caras conseguiram entregar muito abaixo da expectativa. Eu fiquei bem desapontado com o que eu assisti de Jurassic World Rebirth. E Superman, galera, o hype, eu lembro, eu comentei aqui nesse canal, eu falei que depois de muito tempo, depois de muito tempo, sem botar hype, sem depositar esperança e ter hype pra nada, esse filme do Superman do James Gunn me hypou e infelizmente talvez tenha sido isso que tenha feito esse efeito em mim de ficar um pouco decepcionado, sei lá. Pra mim tá faltando alguma coisa nesse filme, pra ele ser um filmaço. Não, pra mim não é um filmaço, é só um filme bom. E como eu disse pra vocês, se eu desse nota 7, eu estaria sendo muito generoso, e como eu não tô tão generoso assim, na minha opinião, esse filme é uma nota 6,5, rapaziada. No máximo, eu tô sendo generoso, porque o Krypto foi interessante. A Supergirl chegando no final ali, meio bêbada e demonstrando o porquê o Krypto é tão desobediente e não obedecia o Superman. É tão incontrolável. É culpa dela, porque ela é uma péssima dona. Ela deixa ele fazer o que ele quiser. A gente vê na cena quando ela volta. E o Krypto mesmo, ele até não atrapalha no filme, tá, rapaziada? Pra quem tava preocupado com o Krypto, ele não foi um problema. Ele foi um alívio cômico até melhor do que as piadinhas que o James Gunn colocou em certos momentos. Outro ponto negativo, lembrando agora, o alívio cômico também não funcionou. Pelo menos na sessão que eu tava, quase ninguém riu das piadas. Eram sorrisinhos tímidos assim, né? Pô, sem graça. Eu dei alguns 2 sorrisos de canto de boca com uma piada ou outra, mas tá, não, nem tanto. Outro ponto negativo, na minha opinião, também é a quantidade de pessoas nesse elenco. O James Gunn sabe trabalhar esse elenco gigantesco, tá, rapaziada? Meu cachorro tá latindo. Porém, mesmo ele sabendo trabalhar essa quantidade exorbitante de personagens do elenco muito inchado,
tomaram tempo do Superman. Eu acho que a gente poderia ter mais Clark Kent, mais Superman nesse filme. E por culpa desse elenco gigantesco e ter que fechar pequenos arcos de todos os personagens ali, tomou um pouco de tempo do Superman. E eu acho que isso também ajudou a eu não gostar 100% desse filme. E bom, agora eu vou esperar meus cachorros parar de latir. 2 horas depois. Outra coisa que também me desanimou, que eu tava quase esquecendo, como é que eu tava esquecendo disso, Porra, galera, o James Gunn ele mudou, aparentemente, tá? Eu não tenho certeza que ele mudou, mas o filme passou essa imagem de que ele mudou a história do pai e da mãe do Superman, do motivo deles mandarem ele pra Terra, não só porque Krypton estava sendo destruída, mas qual era o que eles queriam pro filho deles aqui na Terra. E basicamente no filme ele tem só metade da mensagem lá na nave, né? Porque com a vinda dele pra Terra a mensagem foi danificada, ele só tinha metade da parte da mensagem ok, que ele viesse pra Terra, porque o planeta estava sendo destruído, para ele ser uma pessoa boa para a humanidade. Só que aí o Lex Luthor e a sua engenheira, outro personagem ficou até interessante, podia ser melhor, mas ficou interessante. Ela consegue, eu ainda acho que vou botar entre aspas, que na minha opinião tem coisa do Lex Luthor aí, espero que nos próximos filmes seja revelado isso, para não ficar tão cagado, é que ela recupera a mensagem e o Lex usa isso, porque no restante da mensagem, os pais do Superman, o Jor-El e a esposa, direcionam o filho deles para ser um ditador aqui na Terra, para ele dominar o planeta e ter até um harém. Eles recomendam que ele tenha até um harém de mulheres para ele, vamos dizer assim, para ele disseminar a espécie dele novamente. E o Lex Luthor usa isso para poder botar o governo contra ele, a opinião pública contra ele. Isso eu achei uma merda gigantesca, acho que a parte mais negativa é isso. Mas eu ainda tenho esperança que isso tenha sido apenas alguma falcatrua do Lex Luthor ali, porque o cara tem tecnologia para criar um mini universo que ele usa como prisão, ele consegue teleportar de um lugar do mundo para o outro usando uns portais que passam por esse mini universo. Ele tem tecnologia absurda, ele tem dinheiro infinito e ele é muito inteligente. Então eu espero que mais adiante a gente tenha esse plot twist aí, venha à tona que ele manipulou o vídeo, a mensagem dos pais dele para colocar a opinião pública e o governo contra o Superman. O problema, que acho que muita gente está se guiando por isso, é que no filme mesmo eles falam que os peritos atestam a veracidade desse vídeo, dessa mensagem. Porém, é o Lex Luthor, ele tem tudo isso que eu falei para vocês, então para ele conseguir mudar e editar um vídeo para parecer verossímil a ponto de enganar técnicos, não é muito difícil. Então eu espero que o James Gunn corrija isso lá na frente. Ele já, na caminhada do marketing e de tudo que tinha antes, ele já se demonstrou uma pessoa que está ouvindo os fãs, ele mudou muita coisa que a galera criticou, ele fez as mudanças necessárias, mas na minha opinião ele ainda ficou devendo. E o principal motivo, galera, que na minha opinião ele ficou devendo, é porque a gente tem, vamos lá, eu vou pegar o último projeto do James Gunn na Marvel, Guardiões da Galáxia 3, é um excelente filme. É um filme de comédia, o grupo é feito pra isso, é um filme de comédia, mas é um filme que emociona, é um filme que tem uma camada de drama muito pesada. Mano, o vilão daquele filme é excelente, que é o Alto Evolucionário. E cara, na minha opinião, o primeiro filme do DCU, esse filme do Superman, não pode ser pior que Guardiões da Galáxia 3. Guardiões da Galáxia 3 deveria ser o padrão para esse filme do Superman. E na minha opinião, esse filme do Superman tá abaixo um pouco de Guardiões 3. Por isso que eu fiquei um pouco desapontado e eu esperava mais. Outra coisa muito positiva desse filme, o Lex Luthor tá excelente, tá, rapaziada? Sem dúvidas, o melhor Lex Luthor, um dos melhores vilões que tivemos no DCU. De todo o DCU, eu acho que de todas as obras adaptadas do universo da DC em live action, esse foi o melhor vilão, o melhor Lex. E temos ali também, galera, uma entrevista do pacificador do John Cena, ele aparece no filme também, um easter egg ali assim. James Gunn continua levando adiante ali o seu nepotismo, ele trouxe isso pro Superman também, nem que seja por alguns segundos, aquele personagem
que é o Craig, né? Acho que é o Craig do Guardiões da Galáxia, o ator que faz esse personagem, ele tá em Superman. Por alguns segundos ali, como alguma pessoa relevante, eu não consegui ler, galera. Quando ele tá dando a entrevista, já no finalzinho do filme aparece um flashzinho dele ali. Eu não consegui ler o nome do personagem, mas ele tá lá no DCU. James Gunn e o seu nepotismo continuam. E outra coisa também, como eu ressaltei negativamente os pais biológicos do Kal-El, eu tenho que tirar o chapéu para os pais adotivos do Kal-El, que é uma correção excelente do James Gunn. Diferentemente do que foi o que o Snyder fez com aquele pai lá, com aquele John Kent lá, imbecil, que ensinava valores completamente cagados pro Superman. Diferente os pais desse universo aqui agora, os pais desse Superman, desse novo universo, são pessoas excelentes que passam boas mensagens. Aquele momento lá em que o Clark tá com o pai dele sentado, ali é um momento onde o pai dele passa uma mensagem excelente, uma mensagem muito boa pro filho, de valores. Você vai assistir, você vai se lembrar. E se você não for assistir, quando você for assistir, você vai ver do que eu tô falando. Cara, isso foi muito bom, mas como eu disse, no frigir dos ovos, no amontoado de tudo, a minha decepção ainda continua falando mais alto. Eu esperava mais desse filme. E, rapaziada, é isso. Com toda a sinceridade pra vocês, essa é a minha opinião. Eu esperava mais. É só isso. Na minha opinião, um filme nota 6,5 e só. Bom, galera, obviamente, relembrando, se você achou o filme excelente, comenta aqui embaixo. Eu vou adorar debater com vocês. Eu não quero discutir, que nem eu falei pra vocês, se você sentiu isso, que bom que você sentiu. Eu sinto inveja de você, que pra mim não teve o mesmo efeito esse filme, infelizmente. Agora é aguardar que, pelo menos, a recepção do Superman foi muito boa, a bilheteria deve refletir essa aprovação do público e da crítica. E, bom, o pontapé do novo DCU foi dado com Superman e parece que teremos aí um universo com vários e vários anos aí de filmes desse novo DCU. Espero que o James Gunn e o Peter Safran continuem mantendo e melhorando, né, a qualidade, subindo a régua e não descendo para os próximos filmes, para as próximas séries. É isso que eu desejo pro DCU, rapaziada. Eu gosto demais da DC, eu gosto muito da Marvel também. Eu não fico de guerrinha entre marcas. Ah, Marvel é melhor, DC é melhor. Cada um na sua tem seus pontos positivos, tem seus heróis bons de cada lado. Eu gosto dos dois. Por que eu vou ficar de birra com um lado ou com o outro se eu posso aproveitar os dois? Por isso eu fico puto quando alguém chega aqui e me chama de Marvete ou me chama de Decenalta, sendo que eu gosto dos dois. Eu não tenho um lado mais preferido, embora eu consumo mais conteúdo da DC, principalmente animações, que a Marvel deixa muito a desejar nesse quesito. Já no live action, a Marvel leva um pouco de vantagem. Espero que o James Gunn equilibre isso agora e faça essas marcas caminharem juntas, disputando em alta qualidade, para que no futuro, quem saiba, tenhamos um crossover. Já pensou nisso? Eu sonho com isso. Não sei vocês. Pois bem, rapaziada, esse foi o meu review. Espero que vocês tenham gostado aí. Eu posso ter deixado muita coisa de fora, porque, como eu disse pra vocês, eu não faço roteiro pra isso aqui. Mas é isso, rapaziada. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. É nóis, faz um comentário, deixa o like, se inscreve. Comprem meus links de afiliado pra ajudar o canal. Galera, tamo junto. Um abraço, fique com Deus, valeu, fui. Até o próximo vídeo, é nóis.